Yohali Dias Ferreira, de 14 anos, foi morta com um tiro na cabeça em Novo Gama, Goiás. O assassino, um ex-namorado ciumento, ficará no máximo 3 anos internado após cometer um crime que renderia até 30 anos de prisão. O menor que matou a adolescente filmou a execução e enviou as imagens para amigos pelo celular. Ele é frio, não demonstra arrependimento e teria apressado a morte da ex-namorada porque completaria 18 anos 2 dias depois do crime. Essas são algumas das conclusões da investigação da polícia e do Ministério Público do Distrito Federal após tomar depoimentos do infrator, dos amigos que viram as imagens e também de familiares da vítima. O motivo da barbárie? O delinquente estava com ciúmes porque Yohali estava namorando um rapaz de uma gangue rival. E mais, após o crime, o menor foi assistir ao jogo do seu time de futebol. Impunidade de menores infratores. O que fazer? O advogado Ari Friedenbach nasceu no bairro de Higienópolis, na capital paulista, em 1960. É formado pela Pontifícia Universidade Católica, a PUC de São Paulo. Foi membro da Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente da OAB. A trajetória política de Ari começou após a tragédia que atingiu sua família em 2003, quando sua filha, Liana Friedenbach, de 16 anos, foi torturada e assassinada em Embu-Guaçu, na Grande São Paulo, juntamente com o namorado Felipe Café. Participando de grupos da sociedade civil que combatem a impunidade, Ari Friedenbach iniciou um trabalho pela segurança e para evitar que outras famílias brasileiras vivam o mesmo drama que a dele. Em 2012, Ari foi eleito para exercer seu primeiro mandato como vereador por São Paulo. Atualmente, na Câmara Municipal Paulistana, Ari Friedenbach é membro da Comissão de Constituição e Justiça, da Comissão Extraordinária Permanente de Segurança Pública, da Comissão Extraordinária Permanente dos Direitos Humanos, Cidadania e Relações Internacionais, além de ser integrante da Frente Parlamentar de Sustentabilidade. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Acesse o nosso site, nosso Facebook, Twitter, Instagram. Mande sua sugestão, sua crítica, seu elogio, aquilo que você gostaria, o tema que você gostaria. O programa é feito para você. E nessa noite é com imenso prazer que eu recebo o vereador Ari Friedenbach. Vereador, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer receber o senhor aqui. Sabemos na sua agenda, o senhor acabou de vir de uma reunião aí, conseguiu encaixar um horário. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, vereador. Eu que agradeço o convite, agradeço a oportunidade. É um prazer estar mais uma vez aqui com vocês. Acho que a gente está hoje aqui para debater um tema da maior importância, está na pauta nacional. Então, acho que tem que ser debatido exaustivamente esse tema para a gente poder fazer com que as pessoas reflitam com profundidade nesse tema tão importante que é a redução da maioridade penal. É um tema recorrente, né, vereador? Pelo menos eu me lembro que já se discute isso há muito tempo. Quando acontece algum crime com um apelo um pouco maior, com uma notoriedade maior, envolvendo menores de idade, parece que esse tema ele ressurge das cinzas, né? Aí depois esfria um pouquinho, aí volta, aí acontece, infelizmente, porque aqui no Brasil o que não falta é violência, acontece novamente um crime envolvendo menor, o assunto ressurge. Mas o senhor acha que agora, como falam no popular, a coisa vai? Eu acredito que, infelizmente, vai, porque acho que a discussão não tá sendo feita com a profundidade necessária, está um debate muito emotivo e eu acho que esse tema não pode ser emotivo. Leis não podem ser feitas, produzidas e pensadas com emoção. A lei tem que ser pensada com razão, para a gente não ter que daqui 2 anos começar a mudar de novo as leis. Mas parece que, infelizmente, aqui no Brasil não é o que ocorre, né? Porque a gente vê que, muitas vezes, a lei
ela fica parada anos e anos, de repente acontece um fato, não só envolvendo a violência, como outros fatos econômicos, aí de uma hora para outra se aprova, aí acontece o que o senhor falou. Vem o aspecto emocional, que é perigoso. E a gente acaba criando leis que o tempo mostra de que elas não foram bem elaboradas, precisam de ajustes, aí há toda uma resistência para se ajustar a legislação. Então eu entendo, defendo que esse debate tem que ser amplo, longo, a exaustão, para que a gente procure buscar os melhores caminhos efetivamente para a nossa sociedade. E qual seria o melhor caminho? Será que se a gente for olhar para os Estados Unidos, para a Europa, para os outros países, se a gente for procurar uma solução um pouco mais caseira, mas eu acho que praticamente, não diria unanimidade, mas 70%, 80% aí da população concorda que não dá mais para ficar do jeito que está. Bom, eu iria mais longe. Eu diria que quase 90%, são as pesquisas, quase 90% da população é a favor da redução da maioridade penal. Agora, para a gente discutir esse tema, primeiro a gente precisa pensar o que é o nosso Brasil. Quando a gente fala em países da Europa, de como a lei é aplicada nesses países, a gente não está falando num país com a dimensão do Brasil. Quando a gente pensa, e esse é um argumento recorrente, que o jovem de 16 anos hoje não é o jovem do final do século passado, do início do século passado, de fato não é. Assim como o jovem de São Paulo não é o mesmo jovem do Acre. Não tem a mesma informação, não tem a mesma malícia. Então a gente está pensando numa lei para um país continental com diferenças gigantes de formação, de ética, de cultura. Então é uma questão muito complicada a gente querer aplicar modelos já existentes. Modelos prontos, né? Modelos prontos de países que estão num outro momento de desenvolvimento, de cultura, de história e de tamanho também, né? Com realidades completamente diferentes da nossa. Mas, por favor, me corrija se eu estiver errado. Recentemente eu li que apenas acho que 3 países aqui no mundo é que mantém a maioridade aos 18 anos. É isso mesmo? É uma minoria dos países. Você hoje tem na Europa, muitos países adotam, isso varia muito de país para país. Você tem desde absurdos, na minha opinião, que a maioridade penal aos 9 anos, que se eu não me engano no Irã adota com 9 anos, até países que adotam com 21 anos. E no meio disso você tem todas as idades, as mais variadas possíveis. Há casos de países que mudaram para mais, para menos, depois voltaram, quer dizer, ainda ninguém achou a melhor fórmula que a gente fala, bom, esse modelo dá para copiar porque funcionou. É uma discussão muito ampla e que, conforme a história, a cultura vai mudando, a gente vê o jovem mudando, inclusive, na sua formação, na sua interpretação, no seu conhecimento. Agora, uma coisa que é inegável é de que, quando a gente fala de homicídios, de tirar a vida das pessoas, um jovem, muito jovem, a partir dos 10 anos, isso existem pesquisas da Universidade de Oxford, na Inglaterra, que demonstram que a partir dos 10 anos os jovens já sabem o que significa matar. Então, ele tem inclusive lá, se não me engano, são 12 anos, né, a maioridade penal? Tem alguns casos então, teve um caso mais ou menos recente de 2 crianças de 10 anos que foram condenadas à prisão perpétua. 10 anos na Inglaterra. O que eu acho um verdadeiro absurdo, na minha opinião. Vou já me estender aqui um pouquinho. Por favor. O que se discute hoje, que está na pauta aí no Congresso com o risco de ser aprovado, é a redução para 16 anos. Quero colocar algumas ponderações importantes em cima disso. Primeiro, quando a gente fala de redução de maioridade penal para 16 anos, significa que todo hoje chamado ato infracional de menor, de jovens menores de 18 anos, a partir dos 16 vai começar a responder criminalmente. Quer dizer, o que aconteceria com ele a partir dos 18 vai acontecer a partir dos 16. Ou seja, um jovem de 16, de 17 anos que cometa um homicídio vai responder criminalmente e, condenado, vai responder a pena num presídio do sistema prisional comum. Aí a gente precisa pensar, o nosso sistema prisional está funcionando a contento? Está recuperando os nossos presos? A resposta é evidente, é que não. Para se ter uma ideia, a reincidência
de presos que saem e voltam a cometer crime é na faixa de 70%. No entanto, a Fundação Casa, aqui no estado de São Paulo, que cuida dos menores, a antiga FEBEM, FEBEM, hoje com um novo modelo já de alguns anos adotado, que são unidades menores com um máximo de 56 internos, tem um índice de reincidência em torno de 20%. Então, já por aí a gente percebe uma diferença de atendimento e de resultado desse atendimento. Um outro aspecto muito importante que a gente precisa observar é de que quando a gente reduz a maioridade penal para 16 anos, o que vai acontecer é de que o menor de 16, que hoje também está cometendo atrocidades, está cometendo homicídios, latrocínios, sequestros, estupros, com 14 anos, com 15 anos, vai continuar respondendo dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Acredito que isso é muito perigoso, porque, primeiro, assim, a gente tem a realidade hoje, que a nossa lei permite a internação de até 3 anos na Fundação Casa. Na prática, isso não acontece. O prazo máximo de internação na Fundação Casa hoje é de 10 meses a 1 ano, para os casos extremamente graves. Por quê? Porque a Fundação Casa também não quer ter superlotação e, para manter um nível adequado de internos, eles colocam eles rapidamente em liberdade. Mas aí, desculpe, o senhor não acha que nós estamos partindo para uma discussão que o fato gerador dela é a omissão do Estado? Por exemplo, quando o senhor fala, o sistema prisional não funciona, então não adianta, às vezes, a gente colocar mais gente nesse sistema quebrado, falido. Tá bom, mas e aí? O que o Estado está fazendo? Quando a FEBEM não quer uma superlotação, mas tá bom. E aí? O que o Estado de São Paulo está fazendo? O que a FEBEM está fazendo? Porque senão a gente fica então, eu acho numa que, assim, equação algumas soluções importantes. Primeiro, uma situação que é politicamente incorreta, difícil de se falar muitas vezes, mas é um fato. Nós temos uma população carcerária enorme no Brasil, mas nós temos carência de vagas no sistema prisional. Precisamos, sim, de mais presídios. Sim. Eu acho que é um ponto que a gente deve esclarecer para a população. É o seguinte, o trabalho social é importante, lógico, a distribuição de renda é importante, muito. Geração de empregos, esporte, lazer para a juventude, educação, isso é importantíssimo. Mas a realidade é a seguinte, precisa de mais vaga na cadeia, usando o português claro. Tem muito brasileiro preso ou não? Isso daí é uma outra discussão. Mas hoje, a realidade é essa. Tem superlotação no sistema penitenciário. Então, nada funciona, inclusive a reabilitação, a ressocialização do preso. Por quê? Porque aquilo é um barril de gente entulhado. Na verdade, o que nós temos são verdadeiras masmorras, não são presídios, que não recuperam ninguém, além do sabido domínio das facções criminosas dentro dos presídios. Fato é que o Estado não manda nos presídios, da porta para dentro quem manda são as facções criminosas. E uma outra questão, assim, é muito importante, desculpa, mas assim, é separar duas coisas. A gente tem que investir em educação. A educação é fundamental para que ele não se torne um criminoso amanhã. Então, educação integral, das 7 da manhã às 3 da tarde, com qualidade, para poder permitir que essas pessoas tenham um futuro melhor, é a forma a longo prazo de se melhorar o problema da criminalidade. Agora, existe um problema oposto, é o criminoso de hoje. Esse não adianta falar, vou te educar. Esse tem que ser punido. A ideia que eu defendo, que eu entendo mais efetiva, mais eficaz, é não a redução da maioridade penal, como eu coloquei aqui, mas sim a responsabilização do menor que cometa crimes de extrema gravidade. O que eu chamo de crimes de extrema gravidade: latrocínio, roubo, sequestro, estupro e homicídio. Para esses casos, e somente para esses casos, eu defendo que o menor responda criminalmente pelo seu ato e, caso condenado, ele vá ser recolhido numa unidade prisional da Fundação Casa, não colocar ele no sistema prisional comum, mas numa unidade prisional da Fundação Casa, que tem condições de dar um atendimento melhor. E, se por acaso ele não terminar de cumprir a pena dele, ficou maior de idade, aí sim ele pode até passar para o sistema prisional de maiores de idade. Mas quanto à pena? A pena seria a mesma. O senhor defende só que ela seja cumprida em outro local. Exatamente. Se o crime cometido dá de 8 a 10 anos, estou chutando, 8 anos ele foi condenado, que ele cumpra 8 anos, assim como o maior de idade.
Agora, numa unidade em separado. Tá? Então, eu entendo de que isso vai fazer uma grande diferença, porque, primeiro, a gente não vai passar a régua nos 16 anos, daqui para cima você responde com o maior para qualquer crime, o que é muito grave, porque a gente tem pequenos, hoje, atos infracionais, um roubo de uma bicicleta, um pacote de margarina, coisas assim, sem maior dano à sociedade, que pode, se for o caso de internação, existem outras medidas também, não é só internação, mas se for o caso de internação na Fundação Casa, ele é uma situação. Agora, quando você fala de 16 anos, maioridade penal, ele vai responder como maior de idade, ou seja, vai imediatamente para o sistema prisional comum. E a gente vai acabar com qualquer chance de ressocialização desse jovem. Tá? Então, eu acho muito importante separar crimes graves de crimes de menor impacto social. Porque o apelo também, da população vem quando o crime é grave. A verdade é essa. Quando aquilo abala, a notícia abala, né? Ela fere. Recentemente nós vimos o caso de um jovem que matou a namorada e gravou a morte da namorada e ele matou faltando 1 hora para ele completar 18 anos. Exatamente. E ele fala isso na gravação. Exato, ele tinha plena consciência. Exatamente, não vai acontecer nada porque eu só vou fazer 18 anos daqui 1 hora e eu vou matar agora. Matou a namorada. E vai cumprir 3 anos de internação. Exato. Então, isso aí surge como um vulcão. Ainda que, né, se a gente fizer 16 anos, vai ter o que com 15 anos e 364 dias e que vamos estar na mesma situação. E essa situação sempre pode acontecer porque em algum momento você vai ter que separar ele de maior e menor de idade. Agora, eu acho que a minha proposta, que não restringe a idade, mas o caso individualizado do crime cometido, aí não vai ter esse tipo de situação. Você cometeu um homicídio, precisa ser punido, tenha ele 40 anos, tenha ele 14 anos. E aí, nessa proposta, ele será efetivamente punido. Então, eu ia perguntar ao senhor, porque esses crimes que a gente comentou aqui da Inglaterra, dos Estados Unidos, lógico, 10 anos é uma coisa que choca, né? 10 anos a prisão perpétua, mas a análise lá é feita em cima do crime cometido. Exatamente, a individualização do caso. Agora, também a gente precisa perceber de que 1 ano na vida de um jovem de 10 anos significa uma coisa enorme para ele. 1 ano para um adulto de 50 é completamente diferente. A referência, a relação com o tempo. Uhum. Então, a punição de 1 ano para um jovem de um crime de menor gravidade já é uma pena, dependendo do caso, bastante severa também pela proporcionalidade, pelo tempo de vida que ele tem. Agora, a gente não pode jamais, na minha opinião, tratar como um ato infracional, eu vou usar uma expressão incorreta e politicamente incorreta, que é separar o que é o jovem infrator do jovem criminoso. Um jovem infrator é o jovem que rouba uma bicicleta. Um jovem que comete um homicídio, um estupro, um sequestro, esse é um criminoso. E a nossa sociedade precisa assumir isso. Agora, uma corrente muito forte também, ela vai na seguinte linha. Ela fala, olha, não adianta, e eu concordo, eu tenho que dar uma pauta, eu concordo muito com isso, não adianta a gente prender mais com essa lei frouxa, fraca, falida que nós temos, que é da progressão do regime de pena. Isso é um absurdo. Essa lei, ela é uma lei de 84, que na época todos os juristas, eu me lembro que eu estava acabando faculdade, então a gente fazia um trabalho sobre isso daí, todos os juristas falaram, olha, isso vai gerar um caos social daqui a um tempo. Não pode aprovar essa lei. E ela foi feita por um único motivo, o Estado precisava esvaziar os presídios. Então fez uma lei ali, coloca na rua, vamos ver depois o que dá. E deu nisso daí que a gente tem agora. Então essa corrente fala o seguinte, não adianta a gente colocar mais gente presa, porque também esse cara com 16 anos vai entrar lá e vai ficar 1, 2 anos, vai voltar para a rua. Olha, eu vou mais longe até. Eu entendo o seguinte, quando a gente assiste na televisão muitos casos, o fulano tomou 30 anos de cadeia. Pô, 30 anos é uma pena pesadíssima. Sem dúvida. Agora, esses 30 virarem 6 anos... Então, a gente está enganando a população, a gente está fazendo de conta que tem lei. Eu entendo não só, e concordo plenamente, com essas progressões de pena, são um verdadeiro absurdo, como um absurdo maior, que é uma invenção brasileira, que é uma das maiores excrescências que a gente tem, que é
as saídas temporárias. Que só tem aqui. Pior do que isso, só tem não aqui existe. no Brasil. Isso daí é uma coisa... O que é saída temporária? É Dia das Mães, Dia das Crianças, Natal. Dia dos Pais, Natal, Páscoa, etc, etc. E toda vez 10% não volta. Exatamente. E quando a gente fala... E 10%, quando você fala 10% é pouco. Agora, quando você pensa que são 25 mil presos colocados na rua nessas datas, você tem 2.500 perigosos criminosos à solta que não retornam. O que o nosso Estado quer com esse tipo de saída não é ressocializar. É falar, saia, por favor, não volte, que eu preciso da sua vaga no sistema. Infelizmente. É isso. Agora, pode parecer irônico, mas eu não estou sendo irônico, eu acho sinceramente isso. Por exemplo, o Dia das Crianças, libera o papai preso para ir visitar o seu filhinho. Eu acho que é muito mais educativo se o filho for visitar o pai dentro da cadeia. Olha, papai fez uma coisa errada, olha o que aconteceu. Não é ele sair para visitar o filho. É o pai o preso que sai no Dia das Mães que nem mãe tem, nem pai tem. Quer dizer, essas saídas temporárias são uma criação brasileira que é um dano irreparável para a sociedade. É um absurdo você liberar presos para sair. O número de datas que eles têm para sair, se você fizer a conta, eles ficam 1/3 do ano na rua, se bobear. E isso não pode acontecer. Isso aqui é um recado de que não temos lei. O fulano ser condenado a 30... Aliás, outra coisa. O limite de 30 anos. Por que tem que ter um limite de 30 anos? Eu, de forma... E aí sim estou sendo irônico... quando o preso lá toma uma condenação pesada aí 120 anos, que seja, por exemplo, no caso desses que mataram a Liana, teve um lá que tomou 126 anos de condenação. Só me permite, só vou fazer um parênteses aqui. Infelizmente, ele sofreu um processo muito delicado. Ele é o pai da moça que foi assassinada por aquele crápula chamado Champinha e os seus comparsas. E o vereador Ari, hoje engajado na vida política, tudo, mas é um caso que aconteceu, se não me engano, em 2003, né? Que comoveu não só São Paulo quanto o Brasil. E dentro desse exemplo, eu não sei se me falha a memória agora, por favor, me corrija, esse próprio crápula chamado Champinha, que fez isso com a filha do senhor e com a comparsa dele e com o outro rapaz, ele mesmo chegou, ele já teria direito à progressão do regime. Ele só não saiu porque ele mesmo falou que não tinha condições, não era isso? O que aconteceu foi o seguinte, no caso, no final de 2003, novembro de 2003, a Liana e o namorado viajaram, vou ser bem breve aqui no histórico, viajaram, foram sequestrados ali no primeiro dia de viagem. O Felipe, namorado da Liana, foi assassinado com um tiro na nuca no primeiro dia e a Liana ficou 5 dias sequestrada. Eram esse menor de idade conhecido como Champinha, Roberto Aparecido Alves Cardoso é o nome dele, e mais 4 maiores de idade. Ela, durante esses 5 dias que ela teve com eles, foi estuprada por todos e acabou sendo morta pelo Champinha. Na época, tinha a mesma idade do que ela, 16 anos, matou ela com 16 facadas. 16 facadas? 16 facadas. Aí a gente tem um outro caso, que é o fato de esse menor, na época, ser um sociopata e que o que aconteceu? Ele ficou 3 anos internado na Fundação Casa, o que já é um absurdo você colocar um sociopata convivendo com os outros menores. Quer dizer, você contamina todo o ambiente. E aí ele tinha que ser colocado em liberdade porque terminou o prazo de internação máximo, que era de 3 anos. E aí então ele foi interditado civilmente, ou seja, ele não tem nenhuma pendência criminal, ele foi interditado civilmente. O Estado diz, olha, você não tem condições de cuidar de você mesmo, você é perigoso em liberdade, e ele hoje está numa unidade chamada Unidade Experimental da Secretaria de Saúde, e fica lá, e houve até uma decisão recente do Supremo Tribunal, acabando com uma longa discussão, dizendo que sim, ele vai ficar lá para sempre, ele não pode mais sair daquele local. E aí, um dado importante, o Estatuto da Criança e do Adolescente, conhecido como ECA, ele é absolutamente omisso no que diz respeito ao que se faz com um menor de idade psicopata. Não existe nenhuma previsão legal do que se fazer com ele. Quando é maior de idade, tem um manicômio judiciário. É como se não existisse o menor psicopata. Exatamente, porque o psicopata nasce psicopata e vai morrer psicopata. É uma doença que não tem cura. E aí você ainda ouve aqueles absurdos de peritos dizendo, mas ele está se comportando bem.
Então podemos colocar em liberdade. Bom, soltaram o bandido da luz vermelha, né? Quando todo mundo viu que ele era maluco, saiu e cometeu outro crime, e soltaram. E para qualquer leigo, sabe, leigo ou semi-leigo, que o psicopata, quando ele está sob vigilância, ele se comporta bem. Agora, se você virar as costas, ele vai te matar e não vai ter nenhum peso de consciência, ele não tem valores éticos e morais. Ele comete o crime e não existe a figura do arrependimento na cabeça dele. Então, ele tem essa situação jurídica hoje, ele está interditado civilmente. Agora, está tudo da criança, do adolescente, que por muitos defensores dessa lei dizem que é uma lei perfeita. Ela não é perfeita, ela precisa ser aprimorada, e um dos exemplos é esse. Como é que a gente faz com o menor que é psicopata? O que se faz com ele? A lei não trata desse assunto. E como a sociedade, o senhor acabou de vir de uma palestra sobre o assunto, como é que a sociedade brasileira está se comportando? O senhor acha que ela está mais sensível ao tema? Os políticos, eles podem melhorar ou vai passar do jeito que está, de 18 para 16? Olha, eu estou acreditando que vai passar de 18 para 16. Acho que o debate está sendo muito mal encaminhado, emotivo e com pouco aprofundamento dos legisladores, que têm que ter um preparo para discutir esse assunto. Um exemplo aqui, por exemplo, eu como vereador tenho que discutir zoneamento na cidade de São Paulo. Eu sou advogado, não entendo nada de zoneamento. Então você tem que buscar informações, buscar técnicos para passar informações para a gente poder fazer o melhor possível. E eu vejo muitos deputados discutindo inflamadamente essa questão, com a mesma profundidade de qualquer leigo cidadão. Essas pesquisas de 90 e tantos % a favor da redução da maioridade penal é uma coisa meio banal. Se chegar para qualquer pessoa da população, está todo mundo cheio da violência, falar, você quer que reduza ou não quer que reduza? Reduz, porque acha que vai resolver. Lógico. Mas a discussão no legislativo não pode ser tão rasa. E eu acho realmente que tudo caminha para que essa lei seja aprovada de uma forma que em pouquíssimo tempo vai se chegar à conclusão de que foi um grande erro. Mas é o teu negócio, a coisa está se avolumando, mas também por quê? Porque uma discussão se arrasta há quantos anos? E o legislador também não toma iniciativa, o povo vai cansando, né? Porque tem uma discussão já de 2 anos, 3 anos, 5 anos, 8 anos, e o povo vendo as coisas acontecer. Depois fala, mas aí teve que sair. Mas é lógico, porque também o legislador ficou parado quantos anos? Ficou sentado em cima do assunto. Essa discussão, eu milito nessa área, discutindo esse tema, já fazem 12 anos e não começou há 12 anos essa discussão. Então, 12 anos o senhor está militando nisso? Eu estou militando nisso, mas já é uma questão que vem acho que há quase 20 anos. Agora, nunca se discutiu com profundidade, aliás, muito pelo contrário, se evitou discutir, porque é um assunto muito polêmico e a maioria dos políticos evita temas polêmicos para não se comprometer, prefere ficar em cima do muro. Mas é um assunto que a gente tem que enfrentar, agora tem que enfrentar com conteúdo, com embasamento, para fazer uma lei que realmente, nós não vamos acabar com a violência no Brasil, mas que de fato minimize. Uma questão fundamental, existem algumas mudanças na legislação, que eu venho dizendo há muito tempo, muito simples e que já fariam muita diferença, não é nem não reduz maioridade penal. Vou dar 2 exemplos aqui, simples de mudança na legislação e que fariam muita diferença. Primeiro, maior de idade aqui no Brasil, a gente cansa de ver, ele pega o menor de idade para cometer o crime, porque ele vai responder de forma mais branda. Se não comete o crime, ele assume que cometeu o crime, porque a pena é menor. Simples. Maior de idade que cometeu um crime e tiver acompanhado do menor de idade, a pena do maior de idade dobra. Ele já não vai querer o menor perto dele. Vai fazer uma enorme diferença. Já vai ter muito menos menores de idade envolvidos em crimes. Essa é uma mudança simplérrima que com certeza iria reduzir o envolvimento de menores de idade no crime. Segunda mudança simples e que eu acho que faria muita diferença. Todo mundo ouve de que o menor que comete um ato infracional vai para a Fundação Casa, fica o prazo de internação, sai. Quando ele chega nos 18 anos, ele é o ficha limpa, o pessoal fala. Como se não tivesse ele não tem nenhum antecedente criminal. Eu acho muito interessante isso, porque você permite que ele consiga um emprego sem ter máculas na história dele. Zero, né? Começa do zero. Mas, se esse fulano, depois dos 18 anos, cometeu algum crime, o juiz tem por obrigação, deveria ter por obrigação, puxar a ficha dele
Ah, não, você já cometeu um ato grave anteriormente. Ele já não responde como réu primário. Quer dizer, ficaria, não se apagaria, ficaria num tipo de espera. Olha, se daqui para frente você for Fica guardado. Se você, aí, tudo acabou. bem. Agora, se você voltar a cometeu algum crime, esse passado já volta. acabou, já não é mais réu primário, já responde como reincidente, já muda tudo. Então, só esses 2 exemplos que eu estou te dando aqui já fariam uma enorme diferença. Então, existem mudanças pequenas que a gente que talvez tenham um efeito muito maior do que reduzir a maioridade penal. Porque a população, no final da história, o que ela quer? Resultado. Resultado. É um exemplo que eu dei, eu entrevistei o meu grande amigo, ex-presidente do STJ, um abraço, um beijo no coração do Dr. Vidigal, e ele falando sobre isso também, muita teoria, mas é o seguinte, você está lá no trânsito, vem um menor, vem um jovem lá com um revólver no vidro do teu carro, você não quer saber se ele tem 13, 14, 18, 21, você não quer ser assaltado, você não quer ser morto. Claro. Você quer uma resposta para o teu problema, você não quer mais teoria. Você quer uma resposta, falar, já não aguento mais violência, eu quero uma solução para isso. Mas, vereador, infelizmente nosso tempo aqui já está acabando, o papo é muito bom, nós vamos, gostaria de contar com o senhor na medida em que esse assunto for se desenvolvendo, da gente poder conversar novamente sobre isso daí, agradecer a atenção do senhor aqui por ter aceito o nosso convite e colocar à sua disposição alguma coisa que eu não perguntei, algum recado que o senhor queira passar para a população, por favor, fique à vontade. Bom, primeiro eu quero deixar um recado seguinte para a população, para as pessoas que estão nos assistindo, que pensem, repensem, a gente não pode tomar uma decisão dessa com emoção. Eu, mais do que qualquer pessoa que sinto muita emoção em envolvimento com esse tema, procuro pensar com muito equilíbrio, pensar em soluções efetivas para a nossa sociedade. Acho que não existem fórmulas mágicas, existem melhoras que a gente vai diminuir a violência no nosso país. E tudo, a gente não pode esquecer, tudo isso passa por educação de qualidade. Enquanto a gente não melhorar a educação no Brasil, nada que se faça vai resolver. Então a gente tem que pensar em educação a longo prazo e em punição efetiva para quem precisa ser punido no curto prazo. Eu quero deixar aqui um recado de que eu sou vereador aqui da cidade de São Paulo, tenho meu gabinete de verdade, de coração aberto às pessoas. Nosso telefone é o 3396-4685. Nosso site é arifriedenbach.com.br. Façam contato, façam sugestões, façam críticas. A gente precisa das críticas, precisa das sugestões para poder atender a população da melhor maneira possível. A gente é representante da população e tem a obrigação de representar com decência, com ética, e eu só posso fazer isso com a ajuda de vocês. Vereador, muito obrigado. Foi um prazer receber o senhor aqui. Muito obrigado pela oportunidade. Nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.